Começando a gravar, né? Bom, então, pessoal, vamos lá oficialmente agora. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa nossa segunda palestra. A primeira palestra a gente aí conversou com o professor Matheus, né, aqui do Campus Poços de Caldas. E a ideia dessa segunda palestra é trazer, no caso, eu estou trazendo um colega meu, o Renan, que ele é mais voltado, assim, ele tem mais experiência com o mercado de trabalho e também com o ensino, né? Mas esses detalhes aí eu vou deixar para que ele se apresente e palestra. E, pessoal, igual a gente fez na outra palestra, se vocês tiverem dúvidas, vai colocando no chat, que aí, ou durante a apresentação, ou no final, a gente passa para o Renan, para ele responder para a gente, tá bom? Então, Renan, seja bem-vindo, obrigado aí por atender o nosso convite, e é sua, é seu. Obrigado, Marcelo. Boa noite, pessoal. Uma honra estar fazendo essa palestra para vocês aqui, poder passar um pouquinho tanto da minha experiência, quanto algumas dúvidas que possivelmente vocês têm, algumas até o Marcelo me passou, que já serão respondidas mais para o final, antes de liberar para vocês, para as que surgirem agora. Pode anotar sim, porque a gente vai ter um período de pergunta também, tá? Tem como eu apresentar aqui também, Marcelo? Eu fiz uns slides aqui, mais para dar uma guiada. Deixa eu ver como é que eu faço. Se eu fizer isso, não sei se atrapalha a sua aí. Já retirei a minha, pode apresentar à vontade. Ah, beleza. Acho que tá indo agora. Beleza, estou Vocês vendo. estão aqui já, né? Como eu acho. Deixa eu ver que eu tô com uma outra tela dando uma olhada. Tá aparecendo sim, né? Então tá bom. O que a gente vai falar aqui principalmente sobre a carreira mobile? Entendo que vocês estão estudando e aspirando a alguma vaga no futuro, quando vocês possam trabalhar de fato com isso, né? Eu vim passar um pouco da minha experiência, eu vou começar falando um pouco tanto da minha carreira até então, até para poder falar dos desafios que vocês podem encontrar, como eu encontrei alguns na minha carreira, talvez se vocês souberem agora vai ficar um pouco mais fácil para superar também, tá? Então, vamos lá, meu nome foi falado, eu deixei aqui meu Instagram, caso alguém queira mandar mensagem, não tem nada ali por enquanto, mas depois eu pretendo tornar esse Instagram para ter uma comunicação legal com meus alunos e tudo mais, já vou falar melhor sobre isso e algumas dicas de programação. Se vocês quiserem seguir lá, vai valer a pena. Primeiro, quem sou eu, né? Com o que eu trabalho? Eu sou desenvolvedor, eu não quis colocar aqui desenvolvedor full stack, desenvolvedor mobile, desenvolvedor web, porque quis ser um pouco mais genérico, porque eu já passei por diversas áreas diferentes, tá? E eu vou focar em algumas delas aqui, passar por cima e principalmente focando no mobile, que é o interesse maior de vocês, até da palestra, tá? E 3 frentes que eu tenho atualmente é trabalhar como desenvolvedor mesmo em algumas empresas, onde eu vou conversar um pouco mais com vocês, até os desafios que a gente encontra lá, que são casos reais do mercado de trabalho mesmo, tá? Eu sou também instrutor, eu tenho 3 cursos atualmente na Udemy, acho que foi até por isso que recebi o convite também de fazer essa palestra sobre mobile. Meu maior curso hoje é o de React Native, que é uma plataforma de desenvolvimento mobile. Eu vou mostrar para vocês, vai ter até um bônus no final da palestra, tá? E eu presto algumas consultorias também. As experiências que eu tenho aqui, elas são tanto no Brasil quanto fora, tá? Então, atualmente, eu sou líder técnico do Marketplace do Carrefour. Então, essa é a maior parte do meu tempo, tá para lá. Tem a Engage também, que é uma empresa de Los Angeles, então eu trabalho com eles, assim, part-time, eu tenho um contrato de 20 horas por semana, tá? E no Carrefour não necessariamente são 8 horas por dia, por isso que eu consigo fazer todas essas coisas. E eu coloquei esses outros ali também, porque eu sou muito ativo em vários sites de freelancer, então talvez eu consiga passar essas experiências para vocês também, até de valor hora, de como conseguir trabalho. Então, eu acabo fazendo esses trabalhos meio que extras, um pouco sazonais. Então, de vez em quando tem bastante projeto, de vez em quando acabo recusando para trabalhar com outra coisa, por exemplo, com um curso e tudo mais. Então, eu tenho grande parte do meu dia, inclusive finais de semana, são dedicados a isso tudo. E, obviamente, não é necessário que você faça isso para ser bem-sucedido na área, só que, com certeza, uma coisa que eu quero deixar claro já no começo é que você vai precisar se esforçar um pouquinho para conseguir entrar lá. Não é meio que... sei lá, você tem o seu trabalho 8 horas por dia e você acaba estudando 1 hora por semana. Vai demorar um certo tempo até você, de fato, se tornar um desenvolvedor mobile. Então, isso eu quero passar para vocês logo de cara, que para se tornar um desenvolvedor mobile, você vai precisar dominar algumas tecnologias que a gente vai falar um pouco sobre elas também, tá? Então, vamos lá, para o próximo aqui.
Começando a falar da minha carreira, eu decidi colocar dessa forma justamente para falar um pouco sobre os desafios para vocês, tá? Vou precisar tomar uma aguinha de vez em quando, porque eu estou em época de gravação aqui, a garganta vai embora. Mas o que acontece? Eu não comecei trabalhando com o que eu trabalho hoje. Eu comecei trabalhando com uma tecnologia chamada Drupal, não sei se alguém conhece. WordPress talvez seja um pouco mais famoso, que é do mesmo nicho, e o Drupal ele é uma coisa chamada CMS, que é Content Management System, tá? Basicamente, se você for pensar, explicando brevemente, é algo relacionado a blog. Então, você imagina um G1 ali. O G1 ele pode ter um Content Management System, não necessariamente o WordPress, não necessariamente o Drupal, mas provavelmente ele tem algum, que é onde o cara consegue ir lá e cadastrar uma notícia, colocar uma imagem, coisas desse tipo, tá? Esse Drupal, a maioria dos CMS, na verdade, eles são feitos em PHP. Então, eu comecei com PHP. Um pouco descontente, não estava procurando emprego em PHP, mas foi o que eu achei, onde eu achei estágio há muitos anos atrás e tudo mais, né? E lá foi legal, foi uma experiência bacana, eu consegui ter uma noção de outras linguagens e tudo mais. O PHP às vezes tem um certo preconceito, então eu imagino quem conhece um pouquinho pode até ter pensado, mas PHP não é uma linguagem tão legal. Isso é um preconceito meio antigo, mas é assunto para outra palestra, tá? Porque hoje em dia o PHP está muito bom, até o PHP 7, 7.2, as coisas estão legais, tá? E lá ainda eu tinha algumas tarefinhas de JavaScript, onde eu comecei a trabalhar um pouco com front-end também. E aí, nesse momento, eu era praticamente back-end, só que essa parte de CMS, quando você é um programador de CMS, Drupal, WordPress, não tem muito essa divisão de back-end e front-end. Normalmente, o cara do Drupal é full stack, o cara do WordPress é full stack, assim como eu era também. E logo ali eu já comecei a ver que para evoluir na carreira eu precisaria pegar alguns freelas e principalmente encontrar uma tecnologia a qual eu estava de fato apaixonado mesmo, uma coisa que eu gostasse, batia no peito e falava, isso daqui é uma coisa que eu vou estudar por prazer. E aí que eu encontrei o JavaScript. E vi que, mesmo que você seja um programador back-end hoje de qualquer outra linguagem, JavaScript você vai acabar cruzando com ele em algum momento. Então, eu comecei a estudar principalmente essas tecnologias para trabalhar com freelas sozinhos, porque antes eu era 100% back-end, não manjava nada de front-end, e para fazer um freela, para fazer, por exemplo, um aplicativo ou um site, eu precisava ter um parceiro que trabalhasse comigo na parte do front. E aí eu comecei a aprender algumas coisas e eu estudava bastante a parte do JavaScript, tá? Na época, estava lançando ali o Angular e o React. O Vue.js ainda não tem, esses são frameworks reativos para o front-end. Você consegue utilizar eles tanto no mobile quanto na web. Na época era só web, hoje a gente consegue trazer para o mobile também. A gente vai falar um pouco mais disso também, tá? Um pouco mais para frente. Mas, basicamente, eu vi que eu precisava escolher um desses, porque isso daí ia ser uma coisa grande. Então, eu tive essa pequena visão ali no começo de já engatar junto com o React ou o Angular. Eu fiz alguns testes, era o Angular 1 e o React na versão beta ainda. Eu acabei gostando mais do React. Tem algumas preferências e tudo mais, mas isso é assunto também para uma outra coisa, né? E desde então eu meio que fui crescendo junto com o React. Conforme ele foi lançando novas coisas, eu fui me atualizando, peguei vários trabalhos com isso. E ali também tem uma parte que eu não coloquei aqui, mas tem o MongoDB também, que envolve muito. Quando você trabalha com Node, React, tem um stack muito famoso chamado de Mir Stack, M-E-R-N, né? Que é o M de Mongo, o E de Express, o R de React, ou o A de Angular, né? E o N de Node.js. Então, é uma tecnologia onde você consegue trabalhar com JavaScript e fazendo todos os aspectos dele, tanto um aplicativo mobile com JavaScript, um aplicativo web com JavaScript, um back-end, um microserviços, tudo com JavaScript. Isso se popularizou muito, né? Então, eu também estudei muito o MongoDB. Ele é uma tecnologia que flerta muito com o JavaScript também, porque ele utiliza a engine JavaScript, por isso que ele é um dos bancos mais fáceis de se trabalhar. E eu fui buscar a certificação do MongoDB também. E eu sou um dos 3 brasileiros que possuem as 2 certificações do MongoDB, tanto a de desenvolvedor quanto a de DBA. Isso também é algo que ajuda bastante na carreira de vocês. Então, você tendo uma certificação, é claro que não é qualquer certificação. Tem muitas certificações que você tira em 15 minutos na web. Normalmente, quanto mais fácil, menos prestígio você vai ter. Você vai levar uma proposta de emprego, eu tenho certificação tal. E o cara vai ver e fala, putz, mas isso aqui qualquer um tem. Então, o legal é você estudar para alguma certificação bacana. De repente, se você quiser trabalhar, a gente vai falar sobre as tecnologias, um desenvolvedor Java, tira uma certificação ACP, um ACA, que é um Oracle Professional Associate, ou tem o Certified também, tem essas 2 tecnologias. É algo que vai te dar um upgrade no currículo, caso você não tenha muito portfólio.
E para mim foi isso, por exemplo, porque até então eu era um desenvolvedor Drupal. Como é que eu ia conseguir um trabalho legal, grande na parte com a tecnologia que eu gostaria de trabalhar? Então eu precisaria meio que de uma certificação ou de algum portfólio. Eu recomendo muito que vocês façam também vários aplicativos por conta de vocês mesmos, sabe? Pensar, eu quero trabalhar com aplicativo, com a tecnologia, por exemplo, Swift. Quero fazer aplicativos para Apple. Já faz uns 3, coloca no seu GitHub, monta uma pagininha no seu LinkedIn legal, para já fazer um barulho. Então, o portfólio é muito importante, tá? Isso acaba influenciando muito para vocês. E foi assim que eu consegui, então, essa empresa tá aqui, é uma das 2 empresas que eu coloquei o nome, as outras eu fiz questão de colocar as tecnologias, tá? Mas eu coloquei Alivap porque foi realmente o primeiro trabalho onde eu já entrei com Node e React. Trabalho registrado, tá, pessoal? Não foi o primeiro, não é como se eu não tivesse nenhuma experiência e já me chamaram para fazer o que eu vou dizer que eu fiz lá, tá? Alivap, não sei se alguns de vocês conhecem, eu não sei se tem em Minas Gerais ainda, tá? Mas é um serviço de comida congelada. Eles tinham ali um site deles, eles cresceram muito rapidamente e a sociedade deles era realmente isso daqui, não é que nem eu que estou falando mal. A proposta deles foi justamente essa, tá? Eram 3 sócios, 2 deles não eram de tecnologia, nem o terceiro, na verdade, mas o terceiro conhecia um pouco mais. E eles chamaram, na verdade, não foram 2 sócios e chamaram mais um amigo que cuidaria da parte de tecnologia. Ele aprendeu a programar justamente para fazer o site da Alivap, para fazer o e-commerce deles. Então, você imagina, o primeiro projeto do cara foi um e-commerce, então tinha muitas falhas de segurança, tinha muitos problemas, e ele escolheu o Node para trabalhar, não tinha nada a ver com o React ainda, tá? E como eles cresceram muito, eles precisavam de alguém para gerenciar um projeto, para realmente modelar isso de uma outra forma, e aí é o site que está lá hoje, vocês podem entrar em alivap.com.br, tá? Esse site foi inteiramente liderado por mim, a parte da transição. O que a gente fez? A gente jogou tudo fora, criou tudo do zero, com microserviços, Node, React. Então a gente foi já um primeiro trabalho notável ali com a parte que eu trabalho até hoje, tá? Depois disso eu passei por vários outros trabalhos, vários outros freelas, nem sempre trocando de empresa, mas como eu tinha muito essa vida ativa em freelancer, vocês vão gostar, imagino, dessa experiência, onde eu posso falar algumas coisas, e você vai encarar alguns desafios também dificilmente você vai dominar toda a stack do projeto que você vai entrar. Então, às vezes, você tem que ter mesmo essa ideia de se jogar mesmo e falar, não, então beleza, tenho para resolver esse projeto, eu vou precisar saber 10 coisas, mas eu só sei 9. Aquela outra coisinha você vai ter que entrar de cabeça, estudar nas horas vagas ali, e assim que você vai crescendo como profissional, pelo menos essa é a minha visão, tá? Algumas coisas aconteceram até então, uma outra tecnologia que eu poderia ter colocado aí também, um outro projeto bem grande que foi interessante, foi o chatbot, não é um chatbot, a gente chamava de chat cognitivo da Vivo. Então, se você liga na Vivo hoje, tem um robozinho que fala com você. Esse carinha também, eu participei desse projeto, uma empresa chamada Mutante, e ele foi inteiramente com Node.js e MongoDB também, por isso que eu estava lá também, tá? Depois disso, algumas coisas aconteceram, até a parte do Carrefour, onde também é um cargo de liderança, onde você encontra alguns problemas mais burocráticos, mas acho que não é uma experiência tão válida até para você começar a entrar na área e tudo mais. Que eu digo meio que assim, as coisas acabam demorando por conta de muita burocracia de empresa grande. Então, às vezes, entrar numa empresa grande, você vai sofrer um pouco com isso, mas pode ser também que você aprenda bastante, tá? Então, tem aqueles prós e contras que a gente pode falar um pouco mais para frente, se vocês tiverem dúvidas, tá? Então, o que acontece aqui? Muitas dessas coisas eu acabei deixando de falar na parte da carreira para falar um pouco mais agora, os tipos de desenvolvimento mobile. Mas, se a gente voltar um pouquinho também, a Alivap, ela tem um aplicativo mobile, ele é construído com React Native, é a tecnologia que eu ensino no meu curso, o curso conta com mais de 5.500 alunos atualmente, tá? É um dos melhores cursos de React Native da Udemy, então é uma tecnologia muito bacana, lançada pelo Facebook, o Instagram, o Facebook, todos esses são tecnologias, são aplicativos que utilizam o React Native, então nem vou entrar muito no mérito de se é uma tecnologia que vale a pena ou não aprender, dado que tem um monte de outros aplicativos famosíssimos por aí. O Alivap nem chega perto de uma fama no Facebook, obviamente, mas a tecnologia está muito validada. Vários outros freelas também, eu trabalhei muitos projetos até para dentro e para fora do Brasil. Na Engage, onde eu falei que eu tenho uma parceria de algumas horas por semana, temos aplicativos também e também são com React Native, tá? Então, vamos falar então sobre como você pode desenvolver um aplicativo. Eu sei que parece que vocês já tiveram uma palestra sobre isso também. Vamos passar por cima com alguns toques onde eu consigo colocar também.
principalmente aplicativos que eu desenvolvi também, tá? E aqui, o que eu quero fazer? Eu quero sair um pouco desses slides que eu estou passando aqui para vocês, para entrar em outro diagrama que eu tirei do meu próprio curso. Então, se vocês forem dar uma olhadinha lá depois, essa parte que eu vou mostrar aqui tem uma aula falando sobre isso, onde eu uso esses mesmos diagramas, tá? Eu quis aproveitar. São 4 tipos principais, claro que existem outros, alguns que nem vale tanto a pena mensurar, porque ninguém usa, basicamente é isso, eu nunca vi uma vaga de emprego sobre isso. Por exemplo, mas dá para desenvolver aplicativo com Python? Dá, mas eu nunca vi uma vaga sobre isso. Então, o que eu vou te passar aqui são realmente empresas estão utilizando, realmente tem muitos aplicativos na Play Store, famosíssimos, na Apple Store também, que utilizam essa tecnologia, tá? O primeiro que eu quero mostrar, na verdade, tinha pulado um, é o aplicativo que você pode desenvolver nativamente. Eu quero passar um pouco dos prós e contras também, sem acabar colocando um como certo. A gente já sabe que não existe uma bala de prata. Eu gosto muito dessa frase aqui que eu aprendi com um professor meu muito antigamente, onde você não vai ter uma tecnologia que vai resolver tudo, tá? Então eu não entenda essa parte ou as aulas que tem no meu curso como puxar sardinha para uma tecnologia. Até porque essa palestra aqui é sobre carreira mobile. Eu não tenho motivo de puxar sardinha por React Native e falar que as outras maneiras são ruins, tá? Apesar de eu ensinar um ou outro, então eu quero fazer uma coisa bem honesta aqui com vocês, tá? Primeiro de tudo, que é inclusive a mais antiga, obviamente, porque a parte nativa é você de fato construir na tecnologia que a empresa do sistema operacional decidiu. Então você tem, por exemplo, a Google por trás do Android e você tem a Apple por trás do iOS, né? A gente vai desconsiderar um pouco o Windows Phone, porque caiu um pouco em desuso, mas você tinha a Microsoft falando do Windows Phone também, e ele também poderia estar aqui, a parte do nativo também poderia estar aqui, tá? Então, o que acontece? Desenvolver nativamente é você pegar a tecnologia que já roda ali no aplicativo e desenvolver um aplicativo para rodar ali mesmo, tá? Então, no caso do Android, você tem até 2014, se eu não me engano, apenas o Java, e depois eles adotaram o Kotlin oficialmente. Oficialmente, acho que foi lá para 2016, não me recordo direitinho, tá? E surgiu uma pergunta ali do João, a gente responde depois sim. Hoje você pode programar em Java ou em Kotlin para o Android. E a Apple também, antes tinha o Objective-C, só que ele era bem mais complexo, e eles adotaram depois o Swift também. Se eu não me engano, também foi em 2014, em meados de 2014 e 2016, aconteceram essas transições aí. E você pode desenvolver produtos para o iOS com a linguagem chamada Swift, tá? Qual que é o problema aqui? Já meio que respondendo essa pergunta que surgiu ali do João, tá? Que tá bem nesse momento mesmo. Você não tem como converter o projeto se ele for escrito de maneira nativa, tá, João? E isso é um dos contras também. Você tem que ter 2 projetos diferentes. Um escrito em Kotlin, um outro escrito em Swift, ou Java e Objective-C, intercambível. Você pode até utilizar o mesmo projeto Objective-C e Swift, e no outro projeto Java e Kotlin. Essas linguagens elas conseguem se conversar legal. No Android, essa compatibilidade é até maior do que no Swift, tá? Só que esse é o contra, você não tem como aproveitar código um do outro. Esse que é o problema, é isso que levou todas as outras tecnologias que a gente tem, que a gente vai ver aqui ainda, tá? O que é bom disso? Por que a gente ainda faria isso? Porque ele é muito mais performático. Dificilmente alguma outra tecnologia vai vencer a performance de um aplicativo, obviamente que eu estou falando bem escrito, né? Senão vocês podem me mostrar, mas um React Native bem escrito está melhor do que aquele com Kotlin que é todo zoado. Claro, estamos falando aqui de nível de performance mesmo, onde você já fez as atualizações, onde você já tomou todas as providências de performance ali, de acordo com a tecnologia que você escolheu. Mas aplicativos que precisam de uma performance muito grande, normalmente optam por trabalhar com a parte do nativo, tá? Uma outra que surgiu, isso aqui meio que está em ordem cronológica também, tá? Surgiu desses web apps. Deixa eu tirar essa partinha aqui, que eu nem sei se vocês estão vendo, na verdade. Acho que não. Mas, basicamente, você tem aqui uma web app. São tecnologias que surgiram aí com 2 nomes muito importantes, que é o Colorva e o PhoneGap, que são a mesma coisa, são uma empresa que comprou a outra e tudo mais. E o Ionic, que são 2 tecnologias onde eles basicamente fazem o seguinte. Alguém aí teve uma ideia genial e pegar e falar, bom, se eu consigo fazer um aplicativo nativo, por que não eu utilizar um componente chamado WebView, que é como se fosse um browserzinho rudimentar ali, que eu tenho tanto no Android quanto no iOS. Então eu construo um aplicativo nativo ali, que só abre um WebView,
e um outro também no Android e no iOS, e aí eu construo o meu aplicativo, de fato, em cima dessa WebView. E é isso que foi feito. Esses aplicativinhos base que eu falei chamam Ionic ou o Cordova. E aí você consegue produzir um aplicativo com tecnologias de web. O mesmo jeito que você faria um site com HTML, CSS e JavaScript. É a mesma coisa porque é de fato um site. É um browser que está acontecendo ali, tá? E o que acontece? A performance disso foi para água abaixo. Isso aqui é o pior tipo de performance que você pode ter, é ter um aplicativo com web app, porque são muitas camadas a mais. Essa parada de browser não entende muito bem recursos nativos do seu celular, então você precisa utilizar uma geolocalização. Hoje está um pouco melhor, mas se você for falar, por exemplo, há 2 anos atrás, que nem é tudo isso, assim, nem é tanto tempo, já era muito ruim, muita coisa não funcionava, para acessar a câmera também é bem ruim, e se você consegue, é uma abstração que vem do browser, não é uma abstração nativa, tá? Então, problemas de performance. O benefício dele é que você consegue pegar programadores web para desenvolver um aplicativo. Então, se você tem sua empresa, uma equipe web e quer passar para o aplicativo, é mais fácil. Só que você tem um monte de problemas de performance. Se eu não me engano, o Duolingo era feito com web app. E até um tempo atrás o Duolingo travava bastante, você ia passando ali, a corujinha verde sempre era bem, não pixelada, mas demorava para aparecer e tudo mais. Então, Cifra Club, o Vinícius comentou, também é lento. Eu não cheguei a utilizar esse aplicativo, mas normalmente se foi feito por web app, não é muito legal mesmo, tá? É utilizado como POC, onde fala, vamos testar uma ideia, mas normalmente, se o aplicativo faz sucesso, eles acabam tendo que mudar a tecnologia, tá? Uma outra que eu quero falar bem brevemente, até porque eu tenho zero experiência nele, é o Xamarin. Ele é para o pessoal do C#. Basicamente, se for resumir esse Xamarin, alguns chamam de Xamarin também, ele é um cara onde ele tornou programadores .NET, que trabalhavam com C# para criar aplicativos. Ele é bem diferente dos outros, porque ele é o único que utiliza uma técnica chamada de cross-compiling, que é você, de fato, escrever um código numa linguagem X e compilar ela não para o que deveria ser compilado mesmo, mas para uma outra linguagem Y. Por exemplo, no caso, você fazia um código .NET e transpilava isso para um código, não seria um Java, na verdade, mas seria algo que pudesse ser lido pela, também não é a JVM, que é a Java Virtual Machine, é um outro que o Android possui, que é a Dvorak Virtual Machine, então é o DVM, algo assim. Onde lia bytecodes, então você escreveria um código .NET e passaria para o bytecode, meio que para ele pensar que foi escrito em Java, e faria o mesmo com os IPAs, que é do iOS, tá? Isso é uma tecnologia bacana, eu ouvi falar muito bem dela, mas basicamente é para o pessoal de .NET, a qual eu não me incluo. Então, em questão de vaga, nunca vi muita coisa sobre o Xamarin, tá? Tem uma ou outra, sim, até porque o cara que queria incluir o Windows Phone, quando ele ainda estava começando a ser relevante, não ganhou muita força, mas também poderia ser aceito por Xamarin. Então, se você fosse trabalhar com Windows Phone, você já utilizaria o .NET para fazer algo nativo e poderia transpilar para aproveitar ali para o Android e para o iOS, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar deste aqui, do Web App, é que ele também não tem aquele problema que acho que o João comentou de como que eu converto o aplicativo, né? Esses outros que eu estou falando aqui para baixo, eles já são considerados híbridos, porque você vai desenvolver um código só e vai rodar tanto no iOS quanto no Android, tá? O único que você vai ter realmente 2 codebases é o tal do nativo. E o último que a gente pode falar, que esse sim é o que eu mais tenho experiência, embora eu já desenvolvi aplicações com os nativos, tá? Tanto para iOS, mais para Android, com Kotlin e Java, mas menos da Apple, mas já deu uma brincada, principalmente quando você precisa de performance, até porque o legal do React Native aqui eu coloquei apenas JavaScript, não coloquei o React Native explicitamente, apesar do símbolo aqui estar, porque você tem alguns concorrentes, um deles é o Native Script. E hoje você tem também o Vue Script. Então, todas as 3 tecnologias que foram muito grandes, assim, mobile, hoje em dia, reativas, que são elas, o Vue, o Angular e o React, essas 3, elas têm uma versão mobile. Obviamente, a do React é o React Native, a do Angular é o Native Script, tá?
Não é oficial, é o único que não é do mesmo criador, é um outro cara que fez isso daí. O do React Native é sim o mesmo criador, bem como o do Vue Script, se eu não me engano, é o mesmo criador também, que faz mais ou menos a mesma coisa. Você vai pegar um código Vue, passar para o mobile, vai pegar um código React e passar para o mobile. Esse é o cara que eu mais tenho experiência, inclusive é o que eu ensino no curso, lembrando que esse aqui tá vendo que tem várias abinhas aqui? O curso ele é todo com vários diagramas, onde eu vou mostrando e tudo mais, e esse é um deles, né? E a parte do JavaScript, ele não é uma transpilação igual o que tem no Xamarin. Ele não é, de fato, pegou um código, escrevi JavaScript e transpilei para Java. Isso sempre tem algum tipo de problema, porque as linguagens possuem paradigmas diferentes, então é bem complexo de você fazer algo assim, tá? Do .NET, do C# pro Java, eu acho que é o mais tranquilo, porque são linguagens que têm paradigmas muito semelhantes. Mas ainda assim, pode acontecer problemas de, por exemplo, no C# ser uma linha, e na verdade, porque ele conta com recurso da linguagem que as outras não contêm, e no caso o Swift, que vai ser transpilado, não contém, então uma linha acaba virando 20, então acaba sendo uma maneira não tão performática, sendo que no Swift tinha um outro jeito de fazer com uma ou duas linhas. Não sei se deu para entender legal, mas quem já viu com algo de Babel, quando você trabalha, por exemplo, com JavaScript mais avançado e quer manter a compatibilidade, você vê o que eu estou falando. Às vezes você escreve ali, uma função tem 5 linhas, e para rodar em browsers novos, ela roda aquelas 5 linhas, mas se você precisa suportar o Internet Explorer, aí tem uma transpilação que não é legal, mas é feita, é muito utilizada para você não ter que utilizar versões antigas do JavaScript. E aí, quando você quer rodar, por exemplo, no Internet Explorer versão 10, que é antigão, essas 5 linhas vão virar umas 40 tranquilamente, e a performance vai lá embaixo. Então, esse que é o problema da transpilação, tá? O melhor custo-benefício hoje é essa parte justamente do JavaScript. Tem uma outra tecnologia também que está entrando aí, que é o Flutter, da Google. Eu também já desenvolvi alguns aplicativos nele, são bem legais. Tem uma ideia praticamente parecida com o JavaScript. Basicamente aqui, você está rodando o código JavaScript de fato. No caso do React Native, eles têm algo chamado Bridge, que é uma ponte mesmo. Então, ele tem aquele... como se fosse um starter pack ali, ele tem um aplicativinho base, igual a gente tinha no Cordova também, que era o WebView, só que você tá realmente, aquilo lá consegue interpretar o seu código JavaScript. Então as possibilidades são infinitas. Você consegue acessar código nativo, você consegue acessar recursos nativos e códigos nativos. São duas coisas diferentes. Vou explicar que é o seguinte. Eu poderia acessar um recurso nativo com uma lib que o próprio React fez, o próprio time do React fez, por exemplo, uma classe de câmera ali, e eu acessaria com JavaScript apenas. Por debaixo dos panos, isso está passando pela bridge, por essa bridge que eu falei, e ele está entrando em código Java mesmo, que foi o pessoal do React mesmo, do React Native, o Facebook, que fez. E se eu não tiver alguma coisa, eu preciso, não, isso daqui eu preciso fazer com que seja, essa tela tem que ser mais performática. Então, o que eu tenho que fazer? Abandonar essa ideia e construir um aplicativo inteiro em Java e um outro para o iOS? Não, eu consigo fazer a comunicação entre o React Native e o código nativo. Isso é uma técnica um pouco mais avançada, mas é como se você utilizasse o JavaScript para chamar as funções que você escreveu ali no Java e no Swift. Isso é bem interessante, tá? Então, essas são as maneiras que a gente tem para desenvolver mobile, tá? São as principais que eu comentei. Qualquer site de emprego, que a gente vai falar um pouco mais para frente também, você vai encontrar vagas com essas tecnologias, principalmente com React Native, tá? Eu acho que o Xamarin faz muito tempo que eu não vejo. Não sei se é uma tecnologia tão relevante a mais, mas claro, como eu falei, eu não tenho tanta experiência com ele, né? De Cordova, eu vejo cada vez menos, então o meu sentimento é que ele foi reduzindo muito mais, porque o bom do Web App, quando você tinha algo assim, é que era fácil de produzir, né? Ah, mas ficava lento. Tudo bem, mas eu tenho um mês para fazer. Só que hoje em dia, com os tais dos híbridos com JavaScript, o React Native, por exemplo, ele também é muito fácil para fazer. A diferença de custo, né, de tempo para desenvolver em relação ao Web App é muito semelhante, só que a performance é muito maior. O React Native, ele é o que chega mais perto ali de um código nativo. Como eu falei, não vou vender nada disso aqui, ele nunca vai chegar, porque realmente tem etapas a mais, não tem o que fazer. Tem etapas a mais para facilitar o seu desenvolvimento, a sua vida como desenvolvedor mobile, tá? E como comentário pessoal, opinião,
é muito mais satisfatório você trabalhar com uma tecnologia mobile envolvendo o JavaScript, porque os erros são muito mais simples de resolver do que com algo nativo. Até porque o nativo, você tem que trabalhar pensando em duas tecnologias diferentes, tanto o iOS quanto o Android, são bem diferentes. Às vezes a gente pensa que não, que é só... é só ali a parte de desenvolvimento, é só a parte de uma telinha ou outra da UI. Não é. Por debaixo dos panos é muito diferente, tá? E o React Native, ele abstraiu tudo isso pra gente. Ele pegou, então você vai programar pro React Native. Meio que é como se o React Native se virasse para conciliar o Android com o iOS. Ainda assim, nem tudo são flores, obviamente. Vai ter coisa que não vai ficar 100% legal no iOS e vai ter coisa que não vai ficar 100% legal no Android. E você pode, no mesmo código JavaScript, ou Native Script, Native Base, todos esses carinhas aí, você consegue, o Vue Script também, você consegue fazer um código e falar, isso daqui é só a versão do iOS, isso daqui é só a versão para o Android. Então você tem essa liberdade, é meio que o melhor de todos os mundos que a gente viu até então, tá? Então é um pouco mais tranquilo de se utilizar, e talvez por isso também, até pela performance, que as vagas de React Native também subiram bastante, tá? Então essa é a parte aqui onde eu falei bastante sobre os tipos de desenvolvimento mobile, tá? Acho que a gente pode passar para o próximo tópico. Se alguém tiver alguma dúvida também, manda aí que depois a gente fala sobre isso também, tá? E o que acontece aqui, nós temos algumas perguntas, né? Esse daqui não é uma pergunta ainda, era algo que já estava programado aí para a gente passar para vocês. Mas por que eu vou pular essa parte? Porque uma das perguntas frequentes que o Marcelo me passou foi justamente essa daqui. Então eu não vou falar agora para falar depois na pergunta também, tá? Então o que eu vou fazer? Vamos passar para algumas outras perguntas selecionadas aqui, vamos respondê-las. Dentre elas vai ter essa parte de custo, onde a gente pode falar também, se eu não me engano, tem 2 perguntas sobre custo, tá? Então, o que acontece? Qual a minha experiência com React Native? Essas perguntas, como eu falei, foram selecionadas e o Marcelo mandou para mim antes da palestra para já responder para vocês, até para engatar a parte aí de como que vai ser para vocês até para dar ideias de perguntas que vocês possam acabar fazendo, né? Minha experiência com React Native, bem como o React, quando lançou o React, não tinha React Native ainda, tá? Então foi primeiro lançado no web, depois ele foi feita uma adaptação ali para o React Native, que vive até hoje, tá? E eu comecei bem no comecinho dele mesmo. Como eu dei sorte, digamos assim, de pegar o React no começo, eu acompanhava essa comunidade. Então, quando eu vi a possibilidade, e nessa época eu sofria muito com Android, as telas eram bem ruins. Eu acho que o maior benefício, a maior diferença que você vai ver é para estilizar um aplicativo. Acho que isso que o Flutter está crescendo também, porque para estilizar um aplicativo é bem tranquilo. Para você estilizar e fazer um aplicativo bonitão, assim, com Android, quando tinha, por exemplo, Java 7, nossa, era um parto, era muito complicado. Você não tinha CSS, você tinha XML que você tinha que trabalhar com o Android. Para você fazer a mesma tela com o iOS, se esquece que você não ia aproveitar nada. Você ia aproveitar o código hexadecimal da cor no máximo. O resto era tudo diferente, tá? E com o React Native, eu vi uma facilidade. Ele falou, não, peraí, então eu posso utilizar... não é o CSS que a gente usa no browser, mas a sintaxe é muito semelhante. Então quer dizer que eu posso utilizar o CSS, que é uma linguagem bem renomada para fazer um estilo de alguma coisa, Cascade Style Sheet, né? E, caramba, eu posso utilizar isso para desenvolver aplicativo? Meu, isso parece maravilhoso e realmente foi. Realmente é legal. Tem algumas diferenças do próprio CSS no browser, obviamente. Todas elas eu cubro no meu curso, inclusive. Mas isso foi muito legal. Então eu entrei com ele já, desenvolvi diversos aplicativos, pelo menos, acho que imagino que uns 15, 16, assim, aplicativos grandes, sem contar aplicativinho simples de 2 telinhas, né? E alguns que eu gostaria de citar é justamente o da Livap, se vocês quiserem baixar, é bem legal. Eu não tenho mais associação nenhuma com a Livap, saí de lá faz uns 2 anos já, mas o aplicativo está lá, acabei dando umas consultorias depois para eles com o código que eu deixei uma equipe dando manutenção também, tá? E é um aplicativo bem legal, ele tem muitas animações, muitas transições, e acho que a maior experiência que eu posso passar aqui também é o curso que está aí até hoje também. Inclusive, uma coisa legal de mencionar é que esse curso não fui eu que fiz assim de, estava aqui numa bela manhã ensolarada, falei, vou fazer um curso. Foi a própria Udemy que me convidou para fazer esse curso. Eles até me chamaram uma vez, eu estava envolvido com muito freela, se passaram mais ou menos uns 4, 5 meses, eles falaram, cara, a gente não encontrou ninguém com a sua experiência de React Native no Brasil, então tem que ser você. A gente vai até te pagar, antes de você fazer o curso, desenvolvendo ou não,
desenvolvendo ou não. Vendendo ou não, você já vai ganhar X aqui para desenvolver esse curso. Então foi um convite que a Udemy me fez e deu muito certo, tanto que a gente continua até hoje lançando outros cursos também, né? Então minha experiência com React Native basicamente é essa. A próxima pergunta aqui, como é o mercado para desenvolvedores mobile? Minha visão, obviamente, a gente está aqui, fui convidado pela palestra justamente para passar a minha visão, imagino, mas na minha visão é um mercado que paga mais do que back-end e web, até arrisco dizer isso, tá? É um mercado muito interessante, eu diria que ele não é tão aquecido quanto o web, tá? Então, provavelmente você vai ver mais vagas de web do que mobile, porque também você tem menos programadores mobile do que programadores web, tá? Até por conta, imagina até que por trauma, assim, você não tem, às vezes, o cara que estava lá, por exemplo, em 2013, 2014, a chance que ele tinha de continuar na carreira mobile depois de desenvolver o primeiro aplicativo era muito pequena, porque era muito frustrante desenvolver um aplicativo. Você passava muito tempo procurando erros que o Android dava ali do nada e era muito difícil de resolver. Hoje está muito fácil e criou-se uma oportunidade muito maior. Hoje você vê muito mais aplicativos do que há um tempo atrás. E o motivo, um dos motivos, obviamente, são esses. Além dos celulares se tornarem mais populares, o pessoal começou a ficar com mais celular na mão, mas hoje em dia é muito mais fácil desenvolver um aplicativo, tá? Então, ele é um mercado muito aquecido, eu vejo muita vaga. Meu LinkedIn direto tá com chamada para a vaga de React Native, principalmente porque é a minha tecnologia principal mobile hoje em dia, né? Mas dessas tecnologias que eu falei, onde eu citei na hora que eu estava falando sobre elas, todas elas têm muito emprego, exceto ali o WebView, como eu falei, que está caindo, né? Mas hoje em dia, essas aplicações híbridas, todo mundo que conhece, eu conheço, não tenho nenhum colega que eu conheço que fala, o cara é bom, o cara manja e está desempregado. Não acontece. É um mercado que, hoje em dia, até nessa área, quando você chega num certo nível, você não manda mais currículo. O RH te liga, te acha no LinkedIn, te procura no Facebook, porque realmente você se torna algo muito valioso para o mercado. Então, aproveitem essa era aqui, porque, obviamente, não vai ser sempre assim. Daqui a pouco vai ter muito desenvolvedor e talvez o cenário mude, né? Talvez com os PWAs vindo aí por aí também. Então, mas hoje em dia tá muito legal mesmo, tá? Só dar uma olhadinha no horário, tranquilo. E agora sim, aquela pergunta maravilhosa aí que vocês devem estar super curiosos aqui, sobre quanto custa um aplicativo, né? E é uma pergunta bem difícil de responder com uma precisão, tá? Não tem como dar um número assim de pegar e falar, não, cobra 5 mil que vai. E eu quero fazer uma outra analogia antes de fazer uma explicação um pouco mais detalhista, tá? Claro que eu não vou deixar vocês apenas com essa suposição. Se você já trabalhou com algum freela, ou até mesmo quando você comenta que está numa faculdade de TI, sempre aparece um tio, um primo, alguém que fala, nossa, eu queria fazer um site para mim. Quanto custa fazer um site? E eu não sei muito bem se todo mundo conhece um site chamado, se eu não me engano, não sei se está no ar ainda, mas era o pudim.com.br. Esse era um site que era um dos primeiros sites na internet, acho que em 2005 ele devia estar lá já. E o que acontece? Esse site era simplesmente pudim.com.br, você entrava nele e tinha uma foto de um pudim. Era só isso. E todo mundo aqui conhece o Facebook. Eu acho que existe no mínimo uns 3 abismos aí entre o pudim.com.br e o Facebook. Inclusive a questão financeira. Quanto custa para fazer um site? Que tipo de site? Qualquer coisa entre o pudim.com.br e o facebook.com, né? Então o que acontece? A mesma coisa a parte do aplicativo. Inclusive, não sei se vocês tiveram as matérias já onde falam sobre requisitos de software, requisitos funcionais e não funcionais. A parte dos não funcionais influencia muitas vezes até mais do que as partes funcionais. Então, o aplicativo tem que ter tantas telas, mas vamos supor, se você for pensar num aplicativo estilo Uber, para funcionar numa cidadezinha ali, onde teria uma espera maior e tudo mais, seria muito mais barato do que o Uber do jeito que ele é a nível global. Então, tem isso também, tá? Um outro ponto que varia muito é a parte do que precisa ser feito ao redor do aplicativo. Então, o aplicativo ele não está sozinho ali. Ele tem uma conexão com o servidor, ele pode ter uma conexão, por exemplo, P2P com outros aplicativos, com outros celulares, alguma coisa desse tipo, tá? Então, isso varia muito. Então, tem que ver se nessa cobrança de aplicativo, quando vocês forem trabalhar como freelancer ou como empresa, uma empresa vai ser um pouco mais fácil, mas acho que aqui é mais uma ideia de ser a sua empresa, você é o cara que vai precificar isso, ou um freela também, né?
Então, o que acontece? Pelo menos, assim, eu acho que se a gente for colocar um mínimo, seria algo entre 4 e 5 mil reais para um aplicativo bem simples, tá? Um aplicativo que eu desenvolvi para uma empresa chamada Outplan, foi no começo do ano, era uma empresa de Santa Catarina, se eu não me engano, tá? Era bem simples, ele tinha 3 pagininhas e se conectava com a API deles, tá? Esse negócio de conexão com a API também é algo que eu quero recomendar que vocês deem uma olhada. Falem, então, deixa eu ver uma documentação, deixa eu testar essa API, porque às vezes é uma API super complexa que não segue padrão algum e você vai sofrer muito mais do que você imaginaria para construir o mesmo aplicativo, tá? Basicamente, eles tinham ali uma página de um pequeno dashboard, que nem chamaria de dashboard, não tinha gráfico, não tinha nada, era coisa bem simples, tá? E você tinha alguns setores, cada setor desse era representado por listinhas, né, numa página inicial, essa que eu chamei de dashboard, e aí você clicava nela, você tinha uma outra listagem, que era uma outra chamada de API, e tinha o detalhe de cada pedido ali. Essa parte do detalhe era um pouco mais complexa, porque eles queriam também que fossem utilizadas algumas tabelas, eles queriam que tivesse algumas informações um pouco mais densas. Na época, eu acabei cobrando nesse aplicativo R$ 5.500. Então, tem alguns... O custo dele vai variar mais ou menos isso. Um outro orçamento, que é um outro exemplo que eu quero dar, é um aplicativo de música que eu estou desenvolvendo para um cara de Goiás, acho que ele é de Goiânia, e ele já é um aplicativo meio que de aula de música, onde vai ensinar o cara a tocar viola, violão, guitarra, algumas coisas assim. Ele tem a parte do site ali do servidor, onde está hospedado a parte dos vídeos mesmo, tá? Então, tem os planos de aula, tem os módulos, tem o cadastro dos alunos e tudo mais. E ele ficou entre 12 e 14 mil reais, tá? Por que essa faixa? Porque tem uma parte no aplicativo que a gente não definiu exatamente como vai ser. Tomem cuidado com isso também, porque quando você for fazer uma outra dica que eu posso dar, a parte que você vai gastar no escopo do projeto para definir, fazer um contratinho, não precisa ser um contratinho assinado e tudo mais, com um monte de advogado, mas algum e-mail, um e-mail com escopo e falar, olha, esse aqui é o que será entregue, né? Vale a pena você investir nisso, porque senão acontece do cliente estar falando uma coisa, você entender outra, você cobrar menos, isso aqui 6 mil resolve, quando na verdade você gastou 3 meses trabalhando no aplicativo. Foi 2 mil por mês, foi muito abaixo. Você não precisaria trabalhar com mobile para ter uma grana assim, né? Então, basicamente, acho que foi difícil de passar, tá? É claro que, obviamente, você pode encontrar um aplicativo sendo desenvolvido por um preço menor do que os 4, 5 mil aí, que eu falei mais ou menos de mínimo, e com certeza você vai encontrar aplicativos sendo vendidos muito maior, tá? Uma outra coisa que é bom observar também é quem vai desenvolver esse aplicativo muda muito o custo também. Então, se você for pegar uma empresa de software grande para desenvolver esse mesmo aplicativo que eu cobrei 5.500, não ia cobrar menos do que 25 mil. Porque ia ter uma equipe, ia ter um gerente de projeto, ia ter o Scrum Master, ia ter um monte de personagem ali, que na verdade é um aplicativo que você faz em pouco tempo. Então, vai depender também da empresa. Se você for seguir uma carreira mais solo, assim, você vai conseguir ter um certo... um lucro um pouco maior, porque você não vai ter todos os custos que uma empresa tem, até porque uma empresa que eu citei aqui, para lembrar, tem um escritório na Paulista, então, imagina, já tem aluguel, já tem tudo agregado, tem uma sala para o cliente ir e tudo mais. Então, tudo isso conta como valor agregado. A maior parte dos aplicativos, para dar algo um pouco mais definitivo aí, ficam entre 6 e 12 mil reais. Aplicativos considerados médios, assim, e nada muito absurdo, como um Nubank da vida, ou eu quero fazer um clone do 99 para funcionar no Brasil inteiro. Com certeza isso seria muito maior, tá? Então, espero ter passado pelo menos uma breve noção de cobrar um aplicativo. Mas se você está em dúvida, fica tranquilo que até hoje eu fico em dúvida também, dependendo do aplicativo que a gente vai trabalhar. Tem muitas vezes eu finalizo uma reunião e o usuário, o possível cliente, quer um preço, eu vou lá e falo, deixa eu fazer uns cálculos aqui, pensar. O que acontece, que até tem a ver com a próxima pergunta aqui, é sobre o valor hora, sobre freelancer, né? E como essa primeira parte do aplicativo. Uma maneira interessante de você calcular um preço de um aplicativo, ou de um site, ou qualquer projeto de software, é transformar isso em horas. Então você pega, o meu valor hora aqui vai ser 90 reais, e eu vou gastar 100 horas, então você vai lá, coloca, faz o cálculo e cobra o seu aplicativo. Isso você vai ganhar com o tempo, com a sua experiência mesmo. Então,
É normal para um cara que está começando não fazer ideia de quanto tempo vai levar para desenvolver determinada tarefa. E é esperado, é exigido, inclusive, de caras mais sêniores, assim. Quando você bate o pleno, já começa isso, mas chegou no sênior ou tech lead, obviamente você tem que ter essa resposta. Você tem que conseguir olhar para uma tarefa, ainda que você tenha que colocar uma gordurinha que a gente fala. Então, isso aqui acho que eu vou levar, então, umas 40 horas. Vou pedir 50 para garantir, porque vai que tem algum problema. Então, é legal trabalhar dessa forma e você cobra multiplicando o seu valor hora com o valor que você acha que vai gastar. Que a gente já engata nessa outra pergunta aqui, né? O que é esse tal desse valor hora como freelancer e onde eu posso achar as vagas? Bom, acho que site de freela não falta. O que falta é site de freela decente. Então, alguns sites onde eu já consegui trabalho, tá? Dentro do Brasil, você tem o 99 Freelas, que acho que é um dos maiores por aqui, tá? Ele é um pouco simples porque a concorrência é muito grande. Então, às vezes, você acaba não conseguindo cobrar um valor tão agradável. E aí que também vai bater de frente com esses mínimos que eu falei. Ah, mas normalmente é pelo menos 4, 6 mil. Mas se você não tem muito aí uma coisa de um portfólio para mostrar, eu já desenvolvi aplicativo tal, tal e tal, você não vai conseguir cobrar muito mais porque você não vai conseguir que o seu cliente confie no seu trabalho. Fala, bom, mas tem um cara ali me cobrando 3, por que eu vou pagar 5 para você? Aí você vai mostrar, porque eu já tenho isso, aquilo outro comigo. Você tem que mostrar que é um pouco mais garantido fazer com você do que com outro profissional. E, obviamente, você vai conseguir isso através da experiência. E se você não conseguir o trabalho para a experiência, a dica que eu dei lá no começo é construir um portfólio seu. Pense em um aplicativo, não precisa ser nada de inovador. Ah, mas eu não tenho nenhuma ideia. Tudo bem, não precisa ter. Você pode pegar um aplicativo que você utiliza no dia a dia e fazer um aplicativo. Faz, por exemplo, um CRUD de qualquer coisa. Maravilha. Faz uma lista de compras, faz uma calculadora, só para você mostrar, deixa no seu GitHub ali em modo público, né? E aí vai ser um pouco mais tranquilo, tá? Valores hora. Normalmente, um valor hora natural aí de um freelancer aí que está entre o pleno e sênior vai variar entre 30 e 40 reais a hora, tá? Isso no Brasil. Um cara júnior pode começar cobrando aí 25, mas abaixo de 25 já começa a ser um valor um pouquinho baixo, tá? E você evoluindo, você tendo experiência e tudo mais, esse valor hora pode chegar até 90 reais, até 120 reais, dependendo do seu nível de experiência e do projeto e para quem você vai prestar o serviço também. Então, a média, depois que você já é um profissional aí renomado, ou não tão renomado, mas pelo menos tem aí um portfólio, já trabalhou com alguns experiências, com alguns aplicativos, já tem uma galera te indicando e coisas assim, sabe? Você acaba conseguindo cobrar aí 60 reais a hora, 50. Entre 50 e 60 reais a hora é onde a maioria dos profissionais sêniores ficam, tá? Essa que é a verdade. Fora do Brasil, isso acaba podendo ser um pouco maior, porque do mesmo jeito que aqui você tem uma experiência, uma concorrência grande, às vezes você tem que abaixar um pouquinho, e aí vai de escolha sua, obviamente. Eu sou a favor de você não abaixar se você consegue procurar um outro trabalho, por exemplo, tá? Mas é claro, depende da realidade. Eu já aceitei trabalho também por um valor bem abaixo do que o esperado ou até do merecido pelo projeto. É normal, a gente acaba tendo que passar por isso em alguns momentos da vida, né? E fora do Brasil, você tem ainda uma concorrência em nível de país mesmo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas, por exemplo, existem alguns países que são considerados com valores baixos para TI. Um deles é a Índia, outro deles é a Rússia. Então, muitas vezes, você provavelmente vai perder trabalho por algum cara que está na Índia. Simplesmente, na China também, se eu não me engano, eles cobram bem pouquinho. Esse pouquinho vai aí entre 12 e 14 dólares a hora. Isso normalmente seria o que um júnior ganharia, tá? E eles estão vendendo trabalho de sênior para isso. Se você pegar profissionais ali que querem realmente um aplicativo com uma garantia, ou o cara que quer trabalhar, por exemplo, explicitamente com um brasileiro, ou com um europeu, ou com um estadunidense, alguma coisa assim, normalmente esses valores aí também eles vão entre 20 e 30 dólares, que com a cotação atual é bem mais do que a gente ganha aqui, né? Então, obviamente, é um trampo que vale mais a pena. Eu tive muita experiência quando trabalhando com a Engage também, só que nem tudo são flores, obviamente, o nível de cobrança que você vai ter lá fora é umas 5 vezes maior do que você vai ter aqui. Lá, até em sites internacionais que você pode trabalhar, para citar alguns, o que eu mais costumo trabalhar é um chamado Upworks, é um site verdão ali,
ele é bem legal, eles tomam muito conta de você. É diferente do 99 Freelas, onde tá no Brasil, onde você vai lá, acorda com o cara, me paga metade antecipado, aí depois você não tem aquela garantia, ele também não tem a garantia de que você vai entregar. O Upworks, por exemplo, é um site que intermedia e faz tudo isso. Imagino que tem algum no Brasil assim, mas eu acabei não conhecendo, porque como eu comecei com o Upworks e TopTal também é um outro site bem legal. Tem o Fiverr, se eu não me engano, são com 2 R's que se escreve. Ele não é de tecnologia, eu acho que nem o Upworks é, na verdade, mas ele é muito forte com tecnologia, mas ele tem também edição de vídeos, tem algumas coisas que não tem nada a ver com o desenvolvimento em si. O Fiverr, a ideia dele é que ele começou com coisas que você pudesse fazer por $5. Obviamente, eu espero muito que vocês não façam um aplicativo por $5, que vai bagunçar muito o mercado aí. Mas você pode colocar outros valores. Então, você coloca, por exemplo, assim... você consegue fazer uma negociação. Tá? Então, tem alguns tipos de trabalho que até uma ideia muito legal que eu vi um cara fazendo, eu acabei não fazendo porque surgiram outras oportunidades, mas era assim, eu acho o seu bug no código por $5. É uma ideia também, às vezes você não precisa de fato construir um projeto para começar a ganhar portfólio, tá? Então esses são os locais. Um resumo de valor hora aí. Cara pleno senior vai ganhar entre 50, 60, 70 até horas aqui, o valor hora, né? E lá fora, algo entre aí $40, $50 você chega quando você conseguir uma oportunidade absurda, senão acaba ficando entre 30 e 40, tá? E claro, vai variar também, assim como os salários que você tem aqui no Brasil também variam bastante, tá? Tem mais alguma pergunta aqui? Não tem, acabei passando sem querer aqui. Mas basicamente, agora a gente pode abrir para algumas outras perguntas que vocês têm anotado aí, né? Antes disso, eu quero mostrar um bônus que eu preparei especialmente para vocês aqui. Vocês vão conseguir acessar qualquer um dos meus cursos com o melhor preço que eu consigo fazer. Esses cursos estão na Udemy, então o preço é um pouco controlado por eles. Se eu não me engano, os cursos eles são um pouco mais caros, mas você vai conseguir comprar ele por algo em torno de R$22, tá? Eu gerei esse cupom de desconto aqui para vocês, que é o IF Minas 2020, tá? Eu vou colar isso daqui no chat e aí a gente consegue falar com as perguntas aqui, tá? Esse é o cupom, um presente para vocês aqui. Temos curso de React Native, que tem mais a ver com essa palestra. Tem o de React Web, que está sendo finalizado, vai ter um update ainda. E você tem o de MongoDB, que é o meu mais novo curso, onde realmente ele foi feito, também foi um convite para a Udemy. O React Web não, o React Web foi da minha cabeça mesmo. Mas tanto o Native quanto o MongoDB foram patrocinados pela Udemy. Então, o MongoDB ele foi feito para ser realmente o curso referência no Brasil. E ele foi lançado no mês passado só e já tem bastante alunos. Até na Udemy for Business, que é uma Udemy voltada para empresas e tudo mais, né? Então, eu vou colar também para vocês aqui, quando a gente libera para perguntas, os links que vocês têm aqui para o curso. Vocês podem dar uma olhadinha, estou passando agora até se vocês tiverem alguma pergunta sobre o que eu ensino, o que eu não ensino no curso, também tá legal. E o último recurso que eu vou passar para vocês aqui também são meus contatos. Podem me mandar mensagem depois e tudo mais. E agora a gente pode abrir para as primeiras perguntas. Marcelo, você chegou a anotar elas aqui no chat mesmo? Como é que tá, cara? Sim, eu anotei aqui, Renan. Legal. Vou te passar elas. Tá bom. Vamos lá. Eu vou na ordem aqui, que está anotado aqui, são aproximadamente 11 perguntas que os colegas fizeram. E aí a gente vai na sequência. Bom, a primeira dúvida foi do Vinícius. Ele falou o seguinte, ele já tem curso superior e ele está tentando uma realocação no mercado. Aí ele faz a seguinte pergunta, eu faço uma faculdade ou tento pular para um MBA ou especialização em desenvolvimento mobile? E aí ele falou que já tem uma base boa em programação e está aprendendo bastante aqui no curso que a gente está fazendo. Então, qual que é a sua... Ele falou que a formação superior dele é em tecnologia ou ele não comentou? Ou, Vinícius, você está por aí? Sua formação é em tecnologia? Em outra área. Ele comentou. Cara, eu não acho que eu faria outra faculdade, não. Se você já sabe programar, nessa área, a experiência conta muito mais do que o seu diploma. Muito mais. Então, se chegar para deixar muito claro assim,
Se você chegar numa entrevista de emprego ali, tem você e tem mais um cara, você tem a faculdade aí, mas eu tirei nota máxima em tudo, e o outro vai mostrar 2 aplicativos que ele fez, você não vai ter essa vaga. O cara que vai ter o portfólio e a experiência, ele vai ter. O que é bom para você, inclusive. Acho que você deve ter gostado dessa resposta, porque você já sabe programar, então talvez você pegue 2 semanas aí para fazer uns aplicativos ou uns sites. Ele comentou que ele quer entrar no mobile, né? Isso. Então, faz uns 2 aplicativos aí em 2 semanas, talvez seja pouco, mas escolhe uma dessas tecnologias aí, de repente o curso de React Native pode te ajudar. E a gente, nesse curso, inclusive, a gente constrói 3 aplicativos. O primeiro é muito simples, é mais para pegar, mas o último é um aplicativo que com certeza você poderia mostrar numa entrevista de emprego. Eu preciso até deixar claro também, falar sobre o curso, eu vou atualizar ele. Ele tem alguma coisinha ali, tem 2 libs que são um pouco antigas, a parte de navegação e a parte do Firebase. Firebase também é muito comum nesse mercado. Então, de repente, você faz um aplicativo desse, chega lá, mostra o código, não precisa nem falar que foi do curso, algo assim. Coloca ali se falar, eu vou ficar muito agradecido, inclusive, mas tudo bem. E coloca no seu GitHub ali o código, o pessoal vai olhar e as vagas podem surgir. Coloca no seu LinkedIn, compartilha, fiz um curso aqui, tem que fazer um barulho nesse sentido. Mas eu não faria, não. Eu iria como você já sabe programar, eu iria por essa forma. Bom, beleza, valeu. A próxima dúvida era do João Vitor, mas você já respondeu lá no início da palestra. Então, a próxima dúvida é a do Felipe. É uma dúvida que eu acho interessante. Ele fala o seguinte: o Instagram usa React Native, porém, a câmera de iPhone tem uma melhor performance. Sabe por quê? O do iPhone tem melhor performance do que no Android? Respeito ao hardware, mas você responde. Principalmente. Mas o que acontece é que aplicativos assim, lembra que eu comentei que você consegue utilizar código nativo com o próprio React Native? Obviamente eu não tive acesso ao código do Instagram, mas eu tenho muita certeza, eu apostaria que eles fizeram essa parte da câmera com código nativo. Então, como o Marcelo falou, além do hardware, o sistema operacional do iOS tem um gerenciamento de paginação de memória 1000 vezes melhor do que o do Android. Então, provavelmente é algo relacionado a isso. Não só o Instagram, mas a maioria dos aplicativos funcionam melhor no iOS por conta desse tipo de coisa. É mais do sistema operacional do que da tecnologia que você está utilizando. Beleza. Bom, a próxima pergunta aqui é a do Jorge. E aí, lá no início da palestra, você falou sobre certificação Java. Sim, aí sim. Pergunta qual que é melhor. O legal é você entrar direto nas oficiais. Então, o que acontece? Pode ter, por exemplo, não desmerecendo, mas você tem certificação Java do iMasters, por exemplo. Você entra lá, 15 minutos você responde as perguntas, você pode tirar quantas vezes você quiser, então tudo bem você entrar lá e amanhã você estudar mais um pouquinho, fazer tudo até você tirar. É uma certificação que, poxa, quem é o iMasters? Tudo bem que no Brasil ele é um pouquinho conhecido, mas não é um nível global. Um que é um nível global é a própria mantenedora do Java, que é o Oracle. Então, a própria Oracle mantém 2 certificações, são a OCA e a OCP, a sigla de Oracle Certified Associate, então é o cara associado, desenvolvedor associado da Oracle, basicamente assim. E o outro é o OCP, que é o Oracle Certified Professional. Basicamente, um é complemento do outro. Então, se você quiser ir direto e tirar o OCP, você já vai engolir todo o conteúdo que tem no OCA também, porque existe um conteúdo para o OCA e existe o mesmo conteúdo, só que com mais algumas coisas mais avançadas para o OCP. Então, se você quer entrar nessa de Java, tira uma OCP, Professional, tira a OCP, que é uma das certificações mais renomadas no mundo do Java. Beleza, Renan. Tentei melhorar meu som aqui, mas piorou. Uma microfoninhazinha aí, tranquilo. Bom, aí a próxima pergunta é também do João Vitor. Aí a pergunta para você é se você já trabalhou muito em home office. 100%. Esse ano, antes da pandemia, inclusive, é só home office. Até uma coisa que eu pensei que eu ia falar, mas acabei esquecendo. Ainda bem que ele comentou aí, o João Vitor. E, cara, o home office, eu acho que todos os empregos que eu tive, desde o começo, uma das coisas que me atraiu muito nessa área de tecnologia é a possibilidade de você trabalhar de onde você estiver. Então, é muito bom.
Aqui eu estou em casa, vocês reparam que eu estou olhando para cá, aqui eu tenho uma tela que na verdade é uma TV. Há muitos anos meu monitor queimou, eu falei, não vou comprar outro monitor não, vou comprar logo uma TV e usar como monitor. E aí ficou isso e é aqui que eu trabalho, 100% do tempo. Você começou, hoje em dia está muito melhor ainda para quem quer trabalhar home office, né? Porque, por exemplo, uma outra coisa que eu estou fazendo, que é uma consultoria que a gente está criando, eu não quis falar muito porque é uma coisa meio que não é oficial ainda, mas é uma consultoria que eu presto para a gente estar criando uma nova bolsa de valores e vai ter para criptomoeda, onde vai ter mercado futuro, vou cuidar da parte de mobile e de web. Eu conversei com o cara, eles me contrataram e a gente nunca nem se viu pessoalmente ainda por conta da pandemia. Então, hoje em dia, o home office está bem tranquilo, fica tranquilo. Tem gente que também utiliza aí uma TV com uma segunda tela, vale a pena pra caramba, né? E então, 100% home office. Se alguém tiver mais alguma pergunta, como que funciona as coisas no home office também, pode mandar. Bom, seguindo aqui, a gente tem bastante perguntas. A próxima é a do Vinícius. Aí ele fala o seguinte, eu acho que a dúvida dele também é muito interessante para quem está chegando nessa área, que ele fala o seguinte, cada vídeo que ele vê, cada material que ele lê, o pessoal usa o conteúdo de um jeito. O pessoal usa Functional Component, Class Component, hooks. O que é melhor para aprender no momento? Esse é um problema aí que o React nos entregou, e é a primeira vez na vida que eu falei mal do React, que eu fiquei puto com isso aí. Eles mudaram muita coisa, cara, e não tem o menor sentido. Na minha opinião, eles mudaram apenas por marketing. Se você entrar na parte no site, essa é a minha opinião, que é bem tóxica, inclusive, tá? Mas se você entrar lá no site do React, eles estão falando muito sobre os motivos dos Functional Components, porque você pode exportar com React Hooks. Realmente tem alguns benefícios, mas na minha opinião, o Vue estava crescendo muito, o Angular cresceu muito, foi lançado o Flutter e eles tinham que inventar alguma coisa. Na minha opinião, é isso. Eu imagino, eles mesmos falaram na própria documentação oficial do React que eles trabalham, que eles não vão tirar a parte do clássico, tá? Mas é melhor você já ir aprendendo React Hooks, porque talvez eles façam. O João Vitor, não sei se foi o mesmo autor da pergunta, ele falou que com React Navigation só uso funcional. Não é verdade, você consegue trabalhar com React Navigation utilizando Class Components, ainda que a biblioteca React Navigation trabalhe com componentes funcionais por debaixo dos panos. Não tem problema, eles são perfeitamente compatíveis, tá? Eu gosto mais ainda do clássico, da parte das classes, porque para mim faz muito mais sentido a ideia de você instanciar uma classe onde ela tem um ciclo de vida que passa por algumas coisas. Depois eu posso até ver se eu tenho um diagrama aqui nesse mesmo arquivo, mas tudo isso está no curso também, tá? Onde você meio que instancia algo, porque a ideia é o seguinte, você tem algum ciclo de vida, vou tentar não prolongar muito nessa questão, tá? Mas você tem o ciclo de vida dos componentes do React e tem algumas componentes, algumas partes do ciclo que você quer que aconteça apenas uma vez. Na parte da classe, você utiliza o constructor, você pode utilizar um hook chamado component did mount. Antigamente tinha um componente will mount, que executava antes do componente montar. Então acontecia tudo isso, e essas funções elas nunca mais eram chamadas, porque de fato você queria que elas fossem executadas apenas uma vez. A solução maravilhosa do React agora, para não executar, é um if dentro do código, falando assim, já executou, então passa. Na minha opinião, isso é um retrocesso. Então, é claro que eles fizeram alguma coisa melhor, porque de fato você consegue exportar alguma lógica onde você não conseguia fazer isso no React tradicional, mas eu acho que eles fizeram isso ignorando toda uma história de arquitetura aí, onde você tem, por exemplo, arquitetura orientada a serviços, onde você tem Domain Driven Development, que tudo isso poderia ser utilizado e eu venho utilizando nos últimos anos com o React, então eu não tinha nenhum dos problemas que eles disseram que resolveram com os React Hooks. Para você trabalhar e para você entrar numa empresa hoje em dia, você vai ter que aprender um pouquinho desses hooks, infelizmente. Tem empresa que às vezes vai conversar com você, colocar os React Hooks como a superioridade do mundo, e não é. É a mesma coisa. Você pode ter no mesmo projeto componentes funcionais com hooks e componentes classes. Inclusive, antigamente já era assim. A diferença é que você não tem os hooks, mas você já tinha, inclusive no curso, que algumas aulas até antigas, tem componentes funcionais que não tem o ciclo de vida, que não tem os React Hooks, ou aquele use state, use alguma coisa, tá? Mas você pode continuar trabalhando com qual você preferir.
Inevitavelmente, apesar do próprio React falar que não vai tirar os componentes de classes, eu imagino que um dia podem acabar tirando, ou podem acabar tirando os hooks. Eu acho que é meio que um tiro no pé você ter duas sintaxes oficiais. Mas eu recomendo que você aprenda os dois, infelizmente. Mas é bem tranquilo, porque você sabendo a teoria de um, o outro você vai pegar numa boa, só vai mudar uma coisinha ou outra de sintaxe. Bom, beleza. Seguindo aqui, a gente tem várias perguntas ainda. O Felipe, ele tem uma dúvida, eu acho que a dúvida dele, aliás, não, desculpa, o Breno tem uma dúvida aqui, mas eu acho que é mais relacionada à engenharia de software. Ele pergunta o seguinte: você indica algum tipo de roteiro para desenvolver algum projeto? Tipo uma estrutura de projeto no ambiente de programação? Como você comentou que era mais de arquitetura, eu imagino que ele esteja falando antes de começar a desenvolver, ou do projeto em si, né? Como que você monta lá, né? Pelo que eu entendi, né? Bom, normalmente o que acontece? A gente tem o primeiro contato ali, até meio que informal com o cliente, tá? E o roteirinho que eu sigo mais mental é o seguinte: a gente pode começar a conversar sobre o que o cliente deseja, e isso é uma parte que não tem muito a ver com desenvolvimento, porque vocês vão perceber que muitas vezes o cliente não tem certeza do que ele quer. E você começa a fazer algumas perguntas, claro que não perguntas técnicas, mas perguntas de, mas e se acontecer dessa forma? Aí ele já vai, verdade, não tinha pensado nisso. Então você tem que guiar ele até você formar o escopo. Eu acho que o maior desafio, o seu desafio é de entender o que o cliente quer e começar o desenvolvimento em si, ele acaba quando você define o escopo. Então, a dica que eu posso dar nesse caso é definir um escopo bem detalhadinho. A tela vai ter tal coisa, tantos componentes, ela vai ter tal animação, para o cliente não cobrar algo que ele não pagou. Você vai cobrar em cima do escopo. Então, eu começo dando uma expectativa de valores, do mesmo jeito que eu falei para vocês ali, a faixa de valores, eu pego e falo, esse aplicativo eu acho que vai custar entre 8 e 10 mil. E essa diferença é justamente por causa do escopo. Quando a gente formalizar mesmo os detalhes, aí você consegue fazer a parte do escopo mesmo, né? Se a pergunta foi mais arquitetural na parte de desenvolvimento, aí é bem grande, bem complexo. O curso ali de React Native, por exemplo, tem 32 horas falando sobre isso. É nisso no total, onde você vai realmente formar módulos e tudo mais. Mas, basicamente, o roteiro é esse. Beleza. Bom, a próxima pergunta, agora sim, é a do Felipe. Ele perguntou o seguinte: o que acontece? Ele perguntou se tem algum material base, tipo algum livro escrito, eu acho que acredito que em português, com um compilado de React. Porque, por exemplo, tudo que a gente está vendo, a gente está puxando lá do site do React Native. Aí ele pergunta se tem algum livro ou apostila sobre isso. Que eu conheça, não. Principalmente porque... Oi, não entendi. Eu estou te perguntando também, seria até bom para mim, porque eu não conheço nenhum livro assim oficial. Eu também não. Inclusive, quando eu lancei esse primeiro curso, lancei o segundo, eu cogitei a hipótese de escrever algum livro, alguma coisa assim. Só que por que essas ideias não foram para frente? Aí eu até entendi por que eu acho que é por isso que não tem nenhum no mercado. Porque isso muda muito rápido. Então, você lançou um livro o mês passado, quer ver? A última coisa que eles fizeram aí foi em julho, se eu não me engano. Se eu tivesse usado entre março e maio para escrever, em julho esse livro já não seria mais tão relevante, porque ele estaria já antigo. Então, o legal disso é que as documentações das tecnologias, por exemplo, o React, ele mantém ali como se fosse um e-bookzinho, né? Então, vocês estão utilizando ou React ou React Native para consultar, continuem, porque acho que é a melhor fonte mesmo. Eu nunca vi nenhum livro compilado, e se encontrar, provavelmente vai ser um pouquinho defasado já. Beleza. Bom, agora a dúvida do Ivo, na verdade são várias dúvidas agora do Ivo, mas eu vou elencar uma por uma. Beleza. A primeira dúvida dele, eu acho que é uma dúvida mais técnica. Como eu mencionei para você também, né, Renan, o nosso curso é introdutório, então a gente não vai utilizar o Android Studio. A gente está utilizando o Waze online, coisa e tal. Aí a dúvida dele: gostaria de saber qual emulador é possível instalar sem usar o Android Studio. Se você conhece algum outro emulador. Tá, tem alguns emuladores sim, eu não gosto de nenhum que não seja oficial. Porque eu falo, bom, se tem oficial lá, vamos usar oficial. Mas eu já utilizei um chamado Genymotion, se eu não me engano. Ele é bem mais pesado.
Tem um outro, seu nome, deixa eu dar uma olhada aqui, mas eu acho que chama BlueStack, alguma coisa, deixa eu pesquisar nesse outro aqui, que aí eu já falo para vocês, mas é o BlueStacks, é BlueStacks, do plural. Ele também é um emulador que eu já utilizei, e você consegue... Então, por que eu não gosto tanto deles? Porque para programar e para setar o seu ambiente, normalmente é um pouco mais complexo do que o oficial. Se você não utiliza o Android Studio, você consegue baixar no próprio site do Android o emulador oficial. O Android Studio, ele tem um gerenciador ali para você gerenciar as máquinas virtuais, mas você não precisa fazer isso. Eu, por exemplo, normalmente eu nem deixo o Android Studio na minha máquina, mas eu uso o emulador oficial. Eu rodo o comando emulator mesmo, que vem com o Android SDK. Então, vocês podem utilizar essas 3 ideias aí. Ou o próprio oficial mesmo que você vai baixar, que já tem as ISOs todas dos Androids, bonitinho. Ou o Genymotion, que eu não sei de quem é, na verdade. E nem o BlueStacks também, mas também é um outro emulador interessante para vocês. Bom, beleza. Continuando aqui na dúvida do Ivo, ele pergunta o seguinte: se é fácil adaptar um blog ou um site criado em HTML, CSS e JavaScript para React Native? E se sim, ou se não, no caso, se tem alguma ferramenta que possa realizar essa importação direta? Não tem como, porque as tecnologias são diferentes. O que você pode fazer? Você pode, eu penso em 3 alternativas aqui para você, se você tem um problema desse, que é um problema bem comum nas empresas, inclusive. Eu tenho um site HTML, JavaScript, CSS. Dificilmente esse site vai ser só essas 3 tecnologias. Normalmente tem algum back-end compilando esses HTML e tudo mais. Mas vamos esquecer essa parte, vamos supor que essa ferramenta, seja qual ela for, você consegue exportar um site estático. Você conseguiria utilizar com web app, então, fazendo algumas diferenças também, teria que ter alguma mão de obra, não tem como simplesmente pegar e construir um aplicativo. Graças a Deus, porque senão a gente não ia ter emprego também. Mas você não consegue fazer isso. O mais próximo que você consegue fazer disso é utilizando o Coderva, o PhoneGap, que é onde você vai utilizar, sim, o HTML, JavaScript e o CSS, mas você tem aqueles problemas de performance. Eu acho que isso até vai acabar saindo do mercado em conta dos híbridos de JavaScript. Você pode também... estou na terceira já, né? Ou você pode também, uma coisa que é interessante, que não tem tanto a ver com a pergunta, porque você já teria que ter criado dessa forma, é uma coisa chamada React Native Web. É uma lib que ela visa criar uma abstração do React para o web e o React para o mobile. Então você vai ter um código só e vai compilar tanto para o mobile quanto para o web. E o que ele faz? Vamos supor, em vez de no web você vai utilizar a tagzinha div, no mobile ele vai virar a tagzinha view. O grande problema disso é que uma view ela não é 100% igual e compatível a uma div. Uma view ela tem uma outra lógica completamente diferente. Então, normalmente, para coisas muito simples, isso resolve legal, porque é um código só. Senão, você vai acabar tendo que ter uma certa diferença sim. Não tem muito como pegar um daqui, passar por alguma coisa e colocar lá. Beleza. Bom, mais uma dúvida do Ivo. Aí ele pergunta aqui sobre monetização. Aí a pergunta dele: quando subimos o nosso app nas lojas, como é que ganhamos? Aí eu não sei se você já teve experiência aí com esse tipo de monetização, para passar para a gente. Tive sim, vamos lá. Quando você sobe no aplicativo, quando você sobe na Apple Store ou na iOS, ou seja a loja que for, você não ganha nada, tá? Você tem que, inclusive, pagar para fazer isso. Para você, por exemplo, subir, até vou falar os valores, para você subir um aplicativo no Android, você tem que pagar $25, porque você tem que mudar a sua conta Google de Gmail para usuário tradicional para uma conta de developer. E para isso você tem que pagar $25, e para a vida toda até o momento, né? E da Apple, obviamente, eles vão enfiar a faca, né? Que são $100 por ano para você ter uma conta de desenvolvedor Apple, e aí você pode colocar os seus aplicativos lá. Para monetizar o seu aplicativo, normalmente você tem 3 abordagens diferentes que você pode meio que escolher aí de acordo com o seu negócio, tá? O primeiro deles é você manter o seu aplicativo free, então qualquer um pode baixar numa boa, e você vai ter propagandas. Então, essas propagandas, você pode ir atrás você mesmo, o que eu nunca vi ninguém fazendo, na verdade, porque é extremamente complexo de você tem outras coisas para se preocupar, como dar manutenção no aplicativo, como fazer o marketing do aplicativo e tudo mais.
ou contratar uma equipe. Então, normalmente você utiliza alguns pacotes. Então, você tem o pacotinho ali SDK do Facebook, que acaba utilizando, principalmente porque as propagandas hoje em dia, todas elas são direcionadas. Então, dificilmente você vai achar uma empresa que vai pagar para você mostrar no aplicativo que tem pessoas de 12 anos utilizando e pessoas de 40 anos utilizando de outros lugares do mundo. Então, o que acontece hoje em dia é que as propagandas são direcionadas. E tem muitas empresas focadas nisso. Então, tem diversas delas, tem o Admob, se eu não me engano. As maiores são a do próprio Google e do Facebook, tá? Tem algumas outras famosas também que a gente poderia dar uma pesquisada depois, mas as principais são essas 3 aí que eu falei. Então, essa primeira abordagem, você manter ele gratuito e cobrar não, é mostrar anúncios, e aí você vai receber desta empresa, né? Você pode também cobrar o aplicativo de fato, então, quando você vai subir um aplicativo na loja, você escolhe o valor dele, você pode colocar se ele é gratuito ou não, então ali você já vai ganhar, né, também. E você tem um outro método que muito jogo utiliza, que é chamado, eu não acho esse nome muito bacana, mas chama de freemium, que é a junção de freemium, de free com premium, assim, é realmente esse termo, se vocês pesquisarem, é isso aí mesmo, é freemium. Então, é meio que você tem um aplicativo gratuito e você poder comprar, por exemplo, tem muito jogo que você tem a moedinha ali que você ganha jogando e uma moedinha que você tem que pagar mesmo. Alguns aplicativos, por exemplo, que é uma versão premium mesmo da coisa, né? Onde você pode... eu tenho aqui 10 aulas, mas essas últimas 5, elas têm um cadeadinho e você tem que pagar aí uma grana. Aplicativo de relacionamento, costumo utilizar muito isso também. Aplicativo de aula. Então, essas são as 3 principais abordagens que você tem aí para você ganhar dinheiro com o aplicativo seu. E é claro, isso vai variar do seu negócio. Então, não é uma melhor que a outra, é do seu plano de negócio mesmo. Beleza. A próxima pergunta aqui, a gente está encerrando as perguntas, falta mais 4. Tranquilo. Tem uma pergunta e é técnica a pergunta dele. Ele fala o seguinte: quando você compila o código React Native, ele fica muito grande. Um app que mostra um Hello World, por exemplo, fica com uns 50 megas aproximadamente. Por quê? Esse é o problema, é um dos contras do próprio React Native, tá? Provavelmente, se ele deu 50 megas, eu imagino que você tenha utilizado o Espo. O Espo é um carinha que a gente não conversou ainda, mas ele começou, foi o Espo mesmo, né? Então, o que acontece? Né? O que acontece? Um pouquinho da história do React Native, aí os highlights. Eles começaram com uma ferramenta chamada React Native CLI, né? De linha de comando. E você criava o seu projeto com o React Native CLI. Então, você clica lá, React-Native, espaço init e o nome do seu projeto. Então, ele criava o seu projeto. Esse projeto, ele já vinha com várias pastinhas, vinha com... O problema é que ele vinha com 3 coisas diferentes. Ele vinha com maneiras para você, uma runtime para rodar o JavaScript. Então, tinha package JSON, tinha arquivos JavaScript. Você vinha com uma pastinha chamada Android, que tinha todo o desenvolvimento nativo do Android ali. Então, você tinha o Gradle, você tinha a Bundle, você tinha todas essas coisas que você tinha no Android nativo. E você tinha a pastinha iOS, que também tinha toda a parte do Swift, todos os XMLs bonitinhos ali e tudo mais. Isso, eles viram que meio que trazia uma complexidade ainda grande. A ideia do React Native é que ele seja simples para o desenvolvedor saber uma tecnologia e colocar nas outras. Hoje em dia, você ainda consegue utilizar essa estrutura, ela não é tão antiga. Mas, assim como o que aconteceu com o jQuery, o jQuery acabou evoluindo tanto que acabou sendo absorvido muitas das ideias dele no DOM tradicional, na parte do web. Isso é só um comentário, um parênteses para quem sabe da parte de web. Quem não sabe não vai fazer tanta diferença também. Mas aconteceu muito do Espo, que foi uma coisa separada, era uma outra empresa, uma outra galera que fez um monte de facilitadores para o React Native. E quanto mais facilitadores você coloca, mais coisa você tem que entregar junto. Por isso que a gente fala aí que é um aplicativo híbrido e não nativo. Até uma questão que me fizeram uma vez, numa outra palestra, poxa, por que o React Native não é considerado nativo se você escreve o app em JavaScript e ele roda em JavaScript? Porque a gente fala que é nativo, se você for pensar por essa ideia, nem o próprio Java é nativo, porque o Java precisa de uma outra runtime para rodar, que é a JVM, ele precisa de uma virtual machine para rodar, né? Então, a linha entre ser nativo e não é muito tênue. Então, a gente acaba convencionando que o nativo é quando ele não precisa de nada além do que você tem ali. Por isso que um Java
você escreve um aplicativo em Kotlin ou Java, ele é nativo, porque você pode pegar o compiladinho, só a parte do Java, que é pequeno, e colocar lá e vai rodar, e você não consegue fazer isso com o React Native. Então, parte desses 50 megas que você tem, ele tem a parte do React Native, a bridge que eu comentei lá, ele tem compilado no seu APK ou no seu IPA a parte do Java e Kotlin, que foi feita pelo time do React Native, se for o caso do APK, e código Swift e Objective-C. Acho que eles não estão utilizando mais Objective-C, só o Swift. Na parte do IPA, você tem também uma outra coisa que hoje você pode melhorar, que talvez só isso já vai tirar o seu aplicativo de 50 MB e vai voltar lá para uns 20, 30, que ainda é muito, tá? Mas ele tem um compilado, porque hoje em dia você tem celulares de diversos tipos de arquiteturas diferentes. Então, ele já cria um bundle que é meio que vai ser genérico. Então, esse mesmo APK você vai compilar para um celularzinho Android 6 e um Android 10. Se você fizer isso especificamente com target direto para o seu sistema operacional de target, seria de alvo, né? Então, tipo, o aplicativo, esse aqui só vai rodar nesse caso. Hoje em dia a Apple Store e a Play Store do Android, ele suporta isso. Eles mesmos, às vezes, acabam até otimizando alguns bundles para você, onde você manda um arquivo que é diferente do APK, eu não vou lembrar qual a extensão exata, porque você faz e já manda direto, e ele separa lá. Então, se você entrar na Play Store com um celular com arquitetura X, ele vai baixar aquilo. Se entrar com a Y, vai baixar aquele outro. E aí vai ser menor para todo mundo. E além disso tudo que eu falei, tem o problema do Expo também, que o Expo também está indo junto. Então, se você quiser, é o ponto bundle mesmo, Marcelo. Se eu não me engano, é isso aí mesmo. Tem razão, se eu não me engano, é isso aí mesmo. Ele ainda vai o Expo junto. Então, se você rodar um Expo Eject e você voltar para a parte do React Native, só isso talvez já faça as coisas um pouco melhores. Só que aí você já abraça uma outra parte ali, que é ter que compilar o código Java de fato e tudo mais. Eu posso depois dar uma olhadinha para vocês em algum guia, alguma coisinha de como reduzir esses coisas. Quem quiser, quem precisar disso, me chama lá manda um direct ali no Instagram, alguma coisa, que eu tenho em algum lugar aqui um manualzinho de como reduzir o tamanho do APK. Mas, como eu falei, tem prós e contras, e esse é um contra que você vai encontrar no React Native. Ele tem que entregar muita coisa junto ali para fazer isso funcionar. Legal. A próxima dúvida, eu acho que é relacionada aos seus cursos agora. É um meu aqui, o Marcelo, ele pergunta o seguinte, para nós que estamos estudando, qual seria o curso mais indicado neste momento? O React Native ou o React Web? Te lembrando, né, igual eu já te falei, esse curso que a gente está fazendo aqui, ele é um curso introdutório, né? Então, ele pergunta baseado nisso, qual que seria o mais indicado dos seus cursos? O curso ele é focado no mobile, você comentou, ou ele é introdutório geral? A gente começou lá na base, teve uma pequena visão de HTML, JavaScript, e agora a gente está trabalhando com a introdução no mobile, de fato. Ah, tá. Então meio que abrange os dois. Eu estou com 3 cursos hoje. O de MongoDB é realmente um pouco mais específico, até porque você não consegue com ele construir uma aplicação gigante. Ele é focado no MongoDB, inclusive. Então a Udemy me chamou justamente para fazer esse curso, porque não tinha nenhum que fosse relevante, que realmente destrinchava o MongoDB. E por conta das minhas 2 certificações oficiais do MongoDB, me chamaram para fazer esse curso. Então, talvez esse não seja tão interessante para vocês agora. Esse é o único que não vai ser tão interessante. A não ser que você queira trabalhar com essa tecnologia. Também é uma tecnologia que cresce bastante. Se você jogar, por exemplo, a nível mundial, entrar no Stack Overflow, entrar no Loopworks, e só digitar a palavrinha lá, MongoDB, você vai achar um monte de emprego. Se você procurar no LinkedIn, você vai achar também. É um banco de dados que cresceu demais, tá? Então, ele é legal se você quiser aprender da parte de banco de dados. Eu sou a favor de todo desenvolvedor saber pelo menos um pouquinho de banco. Eu acho que é ruim o cara lá... Eu, por exemplo, se eu estou entrevistando e o cara não sabe absolutamente nada de banco de dados, eu estou entrevistando, por exemplo, uma vaga sênior na minha equipe, esse cara vai ficar de fora se ele não souber nada de banco de dados. Ele tem que saber modelar alguma coisinha até para construir uma aplicação que vai conversar com isso, tá? Então, é legal, é uma tecnologia não relacional que vai... Bom, já está dando muito o que falar, tem muita gente já utilizando, tá? Então, só que ele é algo mais específico. Se você quiser ser um DBA, por exemplo, o conteúdo que está lá no curso vai te ajudar. Se você quiser construir aplicações que vão utilizar um modelo não relacional,
E não relacional, inclusive, tem muito conteúdo lá no curso de Mongo que você aprende lá e utiliza também no Firebase, porque o Firebase ele tem lá o Real-Time Database e tem o Real Store, se eu não me engano, Firestore, que são 2 bancos de dados não relacionais também, que são aproveitados quase tudo. É muito semelhante ao MongoDB, até meio sacanagem, eles copiaram bastante coisa. Mas dos outros 2 que a gente tem, meio que os 2 vão servir muito bem para vocês, porque o público-alvo é exatamente o nível de vocês, resultando do que o curso que o Marcelo comentou, né? Que é um curso introdutório. Então, você ter uma noção, sabendo programar um pouquinho, vai da escolha de vocês. Ah, eu quero me tornar um desenvolvedor web. Vai lá no curso de React Web. Ah, não, eu quero desenvolver aplicativo mesmo. Vai lá no curso de desenvolvimento mobile. Os 2 cursos, eles vão te ajudar também com o portfólio, se vocês quiserem. Porque o curso de React Native, esses 2 cursos eu vou mexer ainda, tá? Nos próximos 2 meses. O de React Native ele está completo, mas eu quero colocar uns bônus ainda mais legais para ele, até principalmente na parte do Firebase, tá? Porque até falando algumas coisas do Expo também, algumas coisas legais. E o curso já utiliza Expo, ele está bem atualizado. É só o React Navigation que atualiza e quebra algumas coisas. Mas aí eu acabo ajudando sempre nas partes das perguntas também. E ele vem desde o começo. A gente desenvolve 3 aplicativos com ele, sendo que o terceiro é o mais relevante. A gente utiliza o Firebase. É um aplicativo onde você pode cadastrar suas séries favoritas ali. Aí você pode utilizar como portfólio. E o React Web, ele tem, se eu não me engano, 2 aplicativos já web para ser construídos. 2 ou 3, se eu não me engano, são 3. São 3, na verdade, porque tem um to-do list ali que eu utilizo para ensinar o Redux, que é uma outra tecnologia muito relevante também. Que você tem um to-do list que você trabalha adicionando uma listinha de compras, por exemplo, né? Você tem outro aplicativinho simplesinho só para começar uma introdução, que esse não vai servir tanto como portfólio. Você tem também o outro, que é o maior aplicativo que tem lá hoje, ele ensina a fazer um aplicativo de previsão do tempo, que a gente utiliza umas APIs, então tem uma parte do back-end que eu forneço, esse tudo no web. E é bem legal. E eu estou prometendo também para alguns alunos e tudo mais, é uma informação em primeira mão para vocês aí. Assim que eu finalizar umas 2 módulos ali que eu quero colocar de bônus em um outro trabalho que eu estou fazendo com o MongoDB, eu vou voltar para esse curso de React, então ainda que vocês já tenham comprado, vocês vão receber esse conteúdo no mesmo valor, vocês não vão precisar pagar mais para acessar esse conteúdo, mas eu tenho vontade de ensinar a fazer um blog ali, utilizando o React Web e alguns conhecimentos do MongoDB também. Então, a parte do MongoDB eu vou entregar para o aluno do React Web, né? Então, ele vai conseguir conversar com um back-end que eu vou entregar para eles e construir uma aplicação real mesmo. Isso é mais um portfólio. Então, resumindo a pergunta, você pode escolher qual você prefere ali. Se você entrar no link, você vai ver que tem várias aulas gratuitas ali, onde você pode acessar sem precisar comprar o curso. E se comprar também, você pode, se você não gostar por algum motivo, entre em contato comigo, que tem como até estornar o valor para você, tá? Então, mas com certeza você vai gostar, porque dá uma olhadinha nos reviews, ele é muito bem feitinho, tem realmente a parte do mercado ali, o Marcelo sabe como é que tá lá, né? Então, se você deseja mais a parte do web, vai para o web, mais a parte mobile, vai para o mobile. Se você quer ser um cara full stack e trabalhar com os 2, nada impede de você trabalhar com os 2 cursos também, eles vão se complementar, inclusive, tá? Então, basicamente é isso. Beleza, show. Tem mais uma pergunta do Ivo aqui. Ele pergunta o seguinte: o que seria realmente necessário investir para se tornar um bom desenvolvedor mobile, a nível de máquina e ambiente de desenvolvimento? De hardware mesmo, né? Isso. Eu acho que o mobile ele tem que ter uma máquina um pouquinho melhor do que o web, porque você roda normalmente emuladores e tudo mais. Só que não é nada absurdo, na verdade. É só uma impressão que eu tenho, porque às vezes fica um pouco mais lento. Quer dizer, eu tenho um computador bem antigo, digamos um dual-core, ali, um Pentium 4. Talvez uma coisinha web você consegue fazer e o mobile talvez não rode um emulador ou outro, tá? Mas qualquer maquininha que você tenha hoje, por exemplo, vamos falar uns requisitos mínimos aí. 4 GB de RAM, usando Windows, ou se você utilizar Linux, talvez 2 GB de RAM já até sirva, tá? Você não vai conseguir rodar um emulador com isso, tá? Mas aí é que tá. O Expo você consegue rodar no seu próprio celular. Inclusive, eu recomendo numa das aulas do curso, eu falo, eu tô ensinando como rodar emulador, eu faço o curso inteiro, eu gravo todas as aulas com emulador, e eu sempre falo lá,
eu só estou utilizando o emulador para gravar para vocês, porque é mais fácil gravar a tela que está lá do que eu gravar no meu celular. Mas no dia a dia eu utilizo o meu celular, que nem é tudo isso, inclusive. É um celular, é um Moto G6 Plus aqui, já está até meio antiguinho até. E eu programo com isso aqui, trabalho em tudo que eu tenho feito. Esse celular aqui, ele está já há 2 anos comigo. Hoje deve ter o G8 já, então você não precisa investir muita coisa, qualquer smartphonezinho ali. Só é legal que tenha um Android um pouco mais recente, não vai me fazer com Android 2.2, que não vai dar. Mas de máquina, então, 4 GB de RAM, um processadorzinho, um i3 qualquer, até um Celeron dos mais novos, é tranquilo. E só, né, que mais que precisa? Acho que só isso daí mesmo, de requisitos básicos. Ou seja, dificilmente você vai não conseguir desenvolver alguma coisa por conta do seu hardware, tá? Esses são os mínimos. O que eu recomendo é que você tenha pelo menos uns 8 GB de RAM, porque aí as coisas vão engasgar menos, tá? E pelo menos um dual corezinho aí. Pode ser até um i3. Maravilha. Se tiver muito lento, recomendo experimentar o Linux, que talvez vai dar um boost aí que você às vezes nem imagina que você tem no PC. Beleza, show de bola. A gente tinha uma última pergunta aqui do Léo, mas ele perguntou sobre monetização, e você já respondeu lá atrás. Também, né? Tá bom. O Edmug. Bom, então acho que é isso, pessoal. A gente já está caminhando aí para 1h30 de palestra, então acho que está ok. Pessoal, muito obrigado. Renan, você quer fazer as considerações finais aí? Uma grande honra. Obrigado, pessoal, para quem assistiu até agora, para quem teve que sair também, depois talvez assista essas perguntas finais. Então, um grande abraço para todos vocês. Obrigado por me ouvirem aqui todo esse tempo. Espero que tenha sido alguma coisa relevante para cada um de vocês. Se quiserem manter contato, lembrou de uma pergunta, acontece muito comigo. Depois você vai tomar banho, devia ter perguntado tal coisa. Manda lá no Instagram, que a gente pode fazer umas... No meu Instagram, vocês vão entrar lá, não tem nada ainda, tá? Não se assuste, mas é o que eu passei mesmo. É que eu tô realmente até pensando em uma outra ideia, porque eu não gostei muito do @palinrenan. Se alguém tiver alguma ideia, pode passar também, que eu tô precisando. Mas pode mandar lá, ou manda por e-mail, pode seguir, que a ideia é eu coloque algumas dicas de programação também, fazer alguma coisa para o pessoal engajar legal mesmo, bem como tirar dúvidas também coisas do próprio curso, né? Então podem mandar lá depois tudo mais. Então, um grande abraço para cada um de vocês. Valeu. Foi um prazer imenso. Bom, pessoal, então